povo de Deus, graça e paz. É um prazer eu poder estar aqui nessa manhã, adorando ao Senhor juntamente com você aí na sua casa. Eu quero te convidar nesse momento a fazer do seu lar um altar de adoração. Esqueça tudo aquilo todos os seus problemas, todas as suas preocupações do dia a dia e se ligue somente ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai amado e Pai querido, Senhor, eu quero te entregar esse culto nas suas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida dessa pessoa que está assistindo nesse momento, Deus. Se for uma cura, que o Senhor venha curar. Se for libertação, que o Senhor venha libertar, Deus. Usa-nos, Pai, como canal de bênção nessa manhã. E que vidas possam ser transformadas através desse culto e desse louvor. Amém. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, a mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. E venha o temporal, e venha o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, a mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Declarei na sua casa, estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Você vai declarar agora assim, ó: o meu lugar seguro, a minha proteção, todo poderoso Deus, a minha salvação. Meu lugar, o meu lugar seguro, a minha proteção, todo poderoso Deus, a minha salvação. Oh, 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 oh.
agora eu quero te convidar a declarar: ó, quão lindo esse nome é. Eu quero te dizer nessa manhã que você não é um acidente, você não é obra do acaso. Deus, Ele sonhou contigo. Deus, Ele planejou tudo, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Deus, Ele pagou um alto preço para que você estivesse aí hoje na sua casa. Então não desperdice essa oportunidade. Abra o seu coração e adore aquele que é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Sacrifício naquela cruz, Deus, sacrifício de dor, Senhor. Nós sabemos que aquele era o nosso lugar, Deus, mas o Senhor se entregou por nós, mesmo nós não merecendo, Deus. O Senhor se entregou por nós naquela cruz. O Senhor foi humilhado, rejeitado, Pai. Quando o inferno achou que havia vencido, Deus, ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou e tomou a chave do inferno, e nos fez livres, e o véu se rasgou, e hoje nós temos livre acesso a Ti, Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, nessa manhã, porque Tu vencestes a morte. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia. O céu te adora, proclama a tua glória, pois Jesus
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero te convidar agora a continuar conosco. Você vai ouvir agora uma palavra vinda direto do coração de Deus para a sua vida. Abra o seu coração e fique com a melhor parte de Deus para a sua vida, que é a palavra. Amém? Bom dia. Vamos nos alegrar, sorrir e cantar, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. Um dia para glorificar o seu nome, um dia de alegria, de graça, de misericórdia, porque todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam e nos alcançam. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre um texto que está em Gênesis 26, versículo 12, diz assim, ó: Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Nós temos vivido um tempo de pandemia, um tempo de incertezas, mas nesse tempo que a palavra de Deus diz que Isaac colheu 100 vezes mais de uma semeadura, foi um tempo de seca, um tempo em que toda a terra não tinha grãos, que tudo estava péssimo, era uma pandemia de alimentos, ninguém tinha nada. Mas a fidelidade de Deus, ela é tremenda. E quando nós, no momento que é difícil, naquele momento em que não temos, em que achamos que vamos ficar sem, nós tiramos o que é do Senhor, devolvemos a Deus como forma de gratidão, aquilo que Ele nos dá todos os dias, a bênção que Ele nos tem dado, então com a fidelidade dEle, Ele multiplica tudo que fica em nossas mãos. Então o nosso dízimo, a nossa oferta alçada, a nossa oferta de amor, ela é dada nesse momento em que achamos que não teremos, com muito mais sacrifício do que antes, mas também essa semeadura no reino de Deus, ela é multiplicada muito mais do que antes. Que você possa ter um coração de Isaac, com os ensinamentos e a direção de Abraão. Isaac foi um filho obediente, guardou no coração tudo que seu pai havia lhe dito, tudo que seu pai havia lhe ensinado. E o que você tem aprendido, o que eu tenho aprendido nesses dias a respeito de honrar o Senhor? Nós temos aprendido, temos falado e repetido que todo dia, todo tempo é tempo de honrar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém? Vamos orar. Deus, Pai, Paizinho, Pai amado, seja lá como você fale, aquele que enviou o próprio Filho para nos salvar, não nos dará o pão, a veste, a casa? Com certeza sim, todas as outras coisas, que o Senhor possa, Senhor, se revelar a cada um de nós, como Deus provedor, provedor de confiança, de fé, de amor, de bondade, e principalmente de fidelidade, e nos abençoe a 100 por 1, cada um de nós, que em confiança, em fé, entregarmos ao Senhor o que nós temos de melhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Que você possa entregar ao Senhor tudo que você tem de melhor, como eu sempre falo, não dá a respeito de dízimo, a respeito de tudo, e principalmente dos seus sentimentos. Isso é muito importante. Eu quero falar hoje, né, eu tenho... Pega aqui, por favor. Obrigada. Eu tenho refletido muito, e sempre tenho falado, né, todos os domingos pela manhã, e essa semana, como sempre, né, eu fico pedindo: Senhor, me mostra que eu tenho que falar. Pai, me diz, eu não quero falar nada que esteja fora desse contexto, do teu coração, daquilo que tem no céu, e que o Senhor quer revelar a partir desse momento em que eu estou aqui. E o meu filho, eu sempre falo, né, nos meus filhos, eles são tudo de bom que eu tenho. Eles são o melhor que já foi gerado em mim. São meus filhos. Amém? Você tem filhos? Pode dizer o mesmo? Eu digo. E o meu filho, ele é muito ligado à música, às coisas de Deus. E essa semana ele ficou assim: ô mama, você tem que ouvir uma música. Tem 2 versões. Eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça essa música. Você precisa ouvir. E eu, atarefada, mas ouvi. E a música chama-se A Bênção. E ele falou: tem uma versão com, acho que é André Aquino, e a outra versão com Gabriel Guedes, que eu gosto muito.
também, e ele falou, você precisa ouvir. Eu comecei a ouvir, mas chegou a hora de atender, não sei, e depois você ouviu, e ele ficou ouvindo, e eu ouvi as duas versões, a gente conversa muito, compartilha tudo muito, e nós ouvimos, todos em casa ouvimos, e ele ficou ouvindo, e aquela música foi entrando, e quando eu ouvi, o Senhor falou no meu coração, ele não sabe disso não, ele vai saber quando ele ouvir essa pregação, está ouvindo agora, vai ouvir, vai saber. E aí eu fiquei ouvindo a música e junto com os meus pensamentos, que eu tenho refletido muito a respeito do que eu tenho falado, eu tenho entendido e aquilo começou a se mover, o Espírito começou a mover no meu coração, alguma coisa nova para mim. E eu digo para vocês que Deus nunca move nada em nós, o Espírito nunca move, se não for para nos confrontar. Nunca é para dizer, o consolo de Deus, ele vem de uma forma muito linda, mas o mover de Deus dentro de nós é sempre em forma de confronto, de enfrentamentos, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer em Deus, e crescer e amadurecer é a coisa mais difícil e mais doída que existe. Mas eu tenho pensado muito a respeito de como nós confundimos a inteligência cognitiva, intelectual, mente, como você queira chamar, com a inteligência emocional. E nós, cristãos, sabemos e conhecemos que a graça nos alcançou, que a nossa salvação, ela não é mediante as nossas obras, ao que eu faço, ao que eu deixo de fazer, o quanto eu sou boazinha, o quanto eu sorrio para as pessoas ou ajudo algum mendigo. A salvação, ela é dada por Deus, ela foi dada por Deus, é a graça revelada através de Cristo Jesus, e nós só temos condições de sair desse lugar de lama que vivemos, da nossa condição de miserável, de pecador, quando o Senhor Deus entregou Jesus Cristo para morrer por nós, e então nós fomos alcançados pela misericórdia, pela graça, pelo favor imerecido. Mas não tem nada a ver conosco, não tem nada que eu possa fazer, ou que qualquer pessoa possa fazer, para alcançar essa salvação. E eu creio que todo mundo que está me ouvindo sabe disso. Eu sei e todo mundo sabe. Mas veja bem, a vida que vem de Deus é que nos capacita, que nos permite ser transformados. Não tem nada a ver com a minha capacitação profissional, com meus títulos ou com nada que eu possa ter em mim. Como eu acabei de dizer, o Filho de Deus é o único provedor, promotor da salvação e da transformação de um coração ruim, malvado ou endurecido. Tudo isso nós sabemos. Temos isso aqui, tudo na nossa mente. Eu sei disso e posso até pregar sobre isso, posso falar para outra pessoa sobre isso. Mas, na hora de agir, a maneira como eu manifesto os meus sentimentos, o meu entendimento, as minhas reações, elas dizem outras coisas, elas dizem outra coisa. Elas evidenciam outra forma de ler e de perceber o mundo. Então, existe uma confusão aí. Se eu sei de tudo isso, apesar de nós entendermos tudo isso, nós tentamos, pelo nosso próprio esforço, produzir frutos. Nós tentamos, de acordo com o nosso esforço, com aquilo que nós entendemos que somos capazes, produzir coisas boas aos nossos próprios olhos, o que é pior, aos nossos próprios olhos e aos olhos dos outros. Nós tentamos justificar qualquer erro de outra pessoa com as nossas boas ações, com a maneira como nós fomos transformados, como nós vemos as coisas tão diferentemente, mas isso não procede de nós, não procede de nós. E agora eu quero ler com vocês um texto que é muito interessante e que eu gostaria que você compartilhasse, como eu já disse, não estivesse assistindo o culto, você estivesse participando comigo, interagindo aí na sua casa, sobre, eu nunca pensei, como é que é isso? Vamos ver o texto. Abra a sua Bíblia, junte a sua família, ou se você estiver sozinho, abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, e diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado para vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Escute o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando eu disse agora dessas minhas reflexões, desses meus pensamentos, desse mover do Espírito Santo dentro de mim, a respeito de mim, e não é a respeito dos outros, mas depois eu consigo entender o que Deus quer que eu compartilhe essa palavra, porque se é para mim, é para todo mundo. Se foi bênção para mim, se é bênção para mim, é bênção para todo mundo, e é sobre bênção que eu estou falando hoje. A bênção, eu comecei a pensar na bênção de Deus, aquela bênção, e a música diz que a bênção vai alcançar até 1000 gerações, os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos, e até 1000 gerações, é isso que diz a palavra de Deus. Mas Jesus disse aqui, nesse versículo, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, então eu não posso produzir justiça, eu não posso fazer nada, ser boa, ser ponderada, ter compaixão, ser calma, bondade, longanimidade, por mim só. Eu não tenho condições de fazer isso, mas na verdade nós achamos que sim, nós sabemos teoricamente que não podemos, mas agimos e reagimos como alguém que pode, como alguém que é superior quando vê o outro errando, quando vê o pecado do outro. E isso não provém de nós, provém de Deus, porque Deus falou bem claramente: sem mim nada podeis fazer. Não foram palavras do apóstolo Paulo, nem foram palavras do próprio Jesus, aquele que levou e pagou todas as nossas dívidas, exatamente para que nós pudéssemos nele sermos melhorados. Tudo vem dele, tudo procede dele, no nosso coração, na nossa vida. E então eu me vejo hoje percebendo a igreja hoje com tantas pessoas que querem fazer 1000 coisas na igreja. E aí cobram: eu quero cantar, eu quero ser também da equipe de recepção, eu quero mandar no bazar, eu quero participar da cantina, eu quero fazer o que o outro faz, eu quero pregar, por que só eles que pregam? Eu quero saber mexer nesses computadores todos, nessas coisas, e isso vai enchendo a pessoa, e às vezes nós entendemos que estamos servindo a Deus e que estamos sendo aprovados. Eu falei a semana passada, às vezes a gente serve, mas a gente precisa da aprovação de Deus. E às vezes a gente acha que está sendo aprovado porque tem 1000 coisas, porque às vezes a gente disputa, e eu vejo pessoas na igreja que disputam e se zangam por cargos, por títulos, porque o pastor não colocou, a mulher do pastor não colocou para isso, para aquilo, para fazer aquilo, e eu tenho capacidade, eu faço, eu fiz, eu sempre fiz, eu sei fazer, eu era melhor em tal lugar. Eu falo, essa não tem nada conosco, não tem nada com o que a gente faz, tem tudo a ver com ele, não tem a ver conosco. Tem tudo a ver com aquela pessoa que nunca disse em momento nenhum na Bíblia que ele consideraria e aprovaria o ativismo, fazer 1000 coisas na igreja, estar envolvido em tudo, ficar exausto e não conseguir ter tempo para se relacionar com Deus. Isso é ativismo, e isso nos afasta de Deus. E no versículo 5 Jesus diz assim: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Preste atenção, porque sem mim nada podeis fazer. Eu fiquei pensando, eu li esse texto, li 10 vezes, e o Espírito me mostrou, o Espírito Santo. Ele não disse dá muitos frutos, ele disse dá muito fruto. E eu perguntei: Senhor, por que não é dar muitos frutos? E no outro texto, no versículo anterior diz, Jesus disse: limpa para que dê mais fruto. Ele em momento nenhum usou no plural. Sabe por quê?
E eu falei, Senhor, por que ele disse fruto? Eu nunca reparei que não eram frutos. Esse texto é mais que conhecido. Eu já ouvi pelo menos 150 pregações sobre esse texto. Mas o fruto é o fruto de vida. É um fruto só. Não importa que você ore 3 horas e você se coloque diante do Senhor, orando, intercedendo por vidas, é fruto de vida. Se você prega uma palavra e uma pessoa é transformada, uma pessoa se achega a Deus, é fruto. Se você ama o próximo, se você tem compaixão, é fruto. Mas isso procede de Jesus, de Deus e não de nós. Não está em mim ser boazinha e perdoar. Não está em mim. Eu não tenho condições de perdoar nem eu nem ninguém, só o Senhor. Então, o perdão, quando eu perdoo alguém que me feriu profundamente, é fruto de vida, e fruto de vida é a bênção. Então eu entendi porque que aquela música estava dentro de mim, e eu sabia que eu tinha que falar sobre aquela música que estava movendo dentro de mim, mas eu não sabia. O fruto de vida é bênção. Então a bênção do Senhor, ela está sobre aqueles que entendem que tudo vem de Deus e lutam desesperadamente para cada dia se tornar um discípulo de Jesus. Amém? Você na sua casa pode dizer amém? Então, maravilhosamente, eu entendi a música e o Espírito Santo me levou lá para Deuteronômio 7:9, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor, olha só, quantas vezes ele fala Deus. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Que coisa linda. Eu falei assim, então é exatamente a Bíblia, Antigo Testamento, Velha Aliança, Novo Testamento. Eu sou da Nova, eu sou da Velha. A Bíblia é uma coisa só. Jesus cumpriu toda a lei. A Bíblia foi, Jesus validou a lei. Quando ele cumpriu, nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça, mas porque alguém se entregou, alguém renunciou ao trono para cumprir a lei toda e nos dar a graça, o favor, a vida eterna e nos dar o acesso a Deus novamente. Não tem nada a ver com lei, nem com isso, nem com aquilo. Tem a ver que a Bíblia, ela toda se completa. E Deuteronômio 7 se repete aqui, quando ele diz, aquele que está em mim, ele tem prazer, em João 15, de cumprir os meus mandamentos. É esse que continua preso na videira, recebendo a seiva, a vida, a bênção de Deus. E então, uma coisa completa a outra. E aí eu quis cantar a música. Se eu não tivesse uma voz tão ruim, isso eu cantaria, sinceramente, porque a música é tudo de lindo, falando a bênção é por ti, é contigo, o Senhor é conosco, e é por nós que Ele morreu, foi para nós que Ele liberou essa bênção, o fruto de vida. E quando eu falo fruto de vida, é fruto de vida, a vida de Deus, que emana dos céus, amém, aleluia. E eu fiquei muito feliz dessa música. Eu falei, meu filho me mostrou a música. Nesse momento ele insistia, porque o Senhor queria falar comigo. Porque, como eu falei antes, nós entendemos no cognitivo, nós entendemos e sabemos e conhecemos a Bíblia, mas não praticamos. E sabe quem valida, quem legitima essa minha afirmação? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos.